Sejam bem-vindos. No vídeo de hoje, iremos explorar a vida e o sacrifício de Eleazar, um dos maiores personagens bíblicos do Antigo Testamento, o mártir judeu retratado na Sagrada Escritura, em 2 Macabeus, capítulo 6. Eleazar é um personagem da história judaica que mostrou coragem e determinação inabaláveis em face da opressão e da perseguição. Eleazar viveu durante um período de intensa perseguição religiosa sob o governo de Antíoco IV Epifânio, um monarca seleucida que tentou forçar os judeus a abandonarem sua fé. Eleazar, um sacerdote judeu profundamente devoto, recusou-se a comprometer sua fé, mesmo quando enfrentou tortura e morte iminente. Sua história é um testemunho de coragem, fidelidade e resistência em face da adversidade. Eleazar inspirou outros a resistirem à opressão e a defenderem seus princípios. Sua história é uma fonte de motivação para todos nós, lembrando-nos da importância de viver com integridade e fé em nossos princípios, independentemente das dificuldades que enfrentamos. Eleazar é um exemplo atemporal de como a coragem e a fé podem iluminar até mesmo os momentos mais sombrios. O capítulo 6 de 2 Macabeus relata a perseguição dos judeus pelo rei Antíoco Epifânio, que proibiu a prática do judaísmo e exigiu que os judeus adorassem os deuses gregos. Além disso, muitos judeus foram torturados e mortos por se recusarem a obedecer às ordens do rei. 2 Macabeus 6:9. Quem quer que não se submetesse à ordem do rei seria condenado à morte. Esse versículo mostra a crueldade do rei Antíoco Epifânio, que ameaçou matar aqueles que não seguissem suas ordens. 2 Macabeus 6:12. Aconteceu que alguns homens perto do lago que se recusaram a se contaminar foram presos e levados ao rei. Esse versículo ilustra a coragem daqueles que preferiram morrer a desobedecer às leis de Deus. Eleazar e o contexto histórico. Para entender a magnitude do sacrifício de Eleazar, é essencial compreender o contexto histórico em que ele viveu. O período em que Eleazar viveu foi marcado por uma das mais notórias perseguições religiosas da história judaica: a perseguição sob o governo do rei Antíoco IV Epifânio. Antíoco IV Epifânio e a perseguição religiosa. Antíoco IV Epifânio, o monarca seleucida que governou a Síria entre 175 e 164 a.C., desencadeou uma campanha brutal contra a fé judaica. Ele impôs leis que proibiam práticas religiosas judaicas, profanaram o Templo de Jerusalém e exigiram a adoração de deuses gregos. A perseguição religiosa era implacável e os judeus que se recusavam a obedecer eram sujeitos a punições severas. Eleazar, uma vida devotada à fé judaica. Eleazar era um sacerdote judeu e um homem profundamente devoto. Ele não apenas observava rigorosamente as leis judaicas, mas também era um defensor apaixonado da fé de seu povo. Sua vida era um testemunho de sua dedicação a Deus e à sua herança judaica. A escolha de Eleazar. A crise chegou ao auge quando as autoridades seleucidas tentaram forçar Eleazar a comer carne de porco, o que era estritamente proibido pela lei judaica. Eleazar, enfrentando uma escolha angustiante, teve que decidir entre sua fé e sua própria vida. Ele escolheu corajosamente a fé. A recusa de Eleazar. A recusa de Eleazar em comer carne de porco foi um ato de resistência que ecoou através dos séculos. Ele recusou-se a ceder à pressão das autoridades seleucidas, mesmo quando enfrentava tortura e morte iminente. Sua firmeza inspirou outros a se manterem firmes em sua fé. O martírio de Eleazar. Eleazar foi submetido a torturas cruéis, mas sua determinação permaneceu inabalável. Ele escolheu a morte em vez de trair sua fé e seus princípios. Seu martírio é um exemplo de coragem e fidelidade inquebrantáveis. Lições de Eleazar. A história de Eleazar transcende o tempo e oferece lições de coragem, integridade e resistência. Exploraremos como os valores exemplificados por Eleazar
podem inspirar pessoas de todos os tempos na verdadeira fé em Deus. Coragem em face da adversidade. Eleazar enfrentou circunstâncias extremamente adversas e, no entanto, permaneceu corajoso. Sua história nos lembra que a coragem é um traço humano poderoso que pode nos capacitar a enfrentar até mesmo os desafios mais difíceis. Fidelidade aos princípios. Eleazar recusou-se a comprometer seus princípios, mesmo quando confrontado com a morte. Sua fidelidade à sua fé nos ensina a importância de defender nossos valores e princípios, mesmo em tempos difíceis, inspirando a resistência. O sacrifício de Eleazar inspirou outros a resistirem à opressão e à perseguição. Sua história nos lembra que um ato de coragem e resistência pode acender a chama da mudança e inspirar outros a se levantarem. A universalidade da história de Eleazar. A história de Eleazar é um testemunho da luta pela verdadeira fé e pela dignidade humana. Ela transcende fronteiras temporais e culturais e nos lembra que todos têm o direito e o dever de praticar e defender sua fé e viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Eleazar como modelo a seguir. Eleazar não é apenas um mártir judeu, mas também um modelo a seguir para todos nós. Sua vida e sacrifícios nos lembram da importância de viver com coragem, integridade e fé em nossos princípios. A inspiração de Eleazar. A história de Eleazar é uma fonte eterna de inspiração. Sua coragem, fidelidade e resistência nos lembram da capacidade do ser humano de enfrentar desafios aparentemente insuperáveis. Eleazar nos ensina que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz da verdade e da justiça pode brilhar intensamente. Em resumo, Eleazar, o mártir judeu de 2 Macabeus, capítulo 6, é uma figura que transcende a história. Sua coragem e determinação em face da perseguição religiosa são uma inspiração para todos nós. Sua história nos lembra da importância de defender nossos valores e princípios, mesmo quando enfrentamos adversidades. Eleazar é um exemplo atemporal de coragem e fé, e sua história continuará a motivar e inspirar as gerações futuras. 2 Macabeus 6, 26, 31. E mesmo se eu me livrasse agora dos castigos dos homens, não poderia escapar, nem vivo nem morto, das mãos do Todo-Poderoso. Sendo assim, se eu morrer agora, corajosamente, vou mostrar-me digno de minha velhice, e terei deixado aos jovens um nobre exemplo de zelo generoso, segundo o qual é preciso dar a vida pelas santas e veneráveis leis. Ditas essas palavras, dirigiu-se diretamente ao suplício. Aqueles que o levavam transformaram em dureza a benevolência manifestada pouco antes, julgando insensatas suas palavras. E quando ele estava prestes a morrer sob os golpes, exclamou entre suspiros: O Senhor, que possui a ciência santa, vê perfeitamente que, podendo eu livrar-me da morte, sofro em meu corpo os tormentos cruéis dos açoites, mas os suporto com alma alegre, porque é a Ele que temo. Dessa maneira passou a outra vida, deixando com sua morte não somente aos jovens, mas também a toda a sua gente, um exemplo de coragem e um memorial de virtude.